E aí, pessoal, bem-vindos aí à terceira aula, né, do módulo de atualização referente ao Proxmox ali, né, o que teve de atualização de modificação para a versão 5. A primeira aula foi uma aula de introdução, em que eu mostrei mais ou menos os itens que a gente vê nas próximas aulas, né. A segunda aula a gente já trabalhou com como fazer um upgrade do Proxmox versão 4 para a versão 5. E essa aula agora a gente vai fazer, na verdade é um procedimento simples, né? Só que eu quero detalhar algumas modificações, que é o que? A instalação do Proxmox aí num host normal, né? Lembrando que eu tô simulando, claro, a instalação do Proxmox, né? Para poder gravar esse processo de instalação. Ele, na verdade, que para mim é uma máquina virtual, mas ah, claro que, né? E nessa altura do curso a gente já sabe que o Proxmox ele é um nó para virtualizar máquinas, né? Então ele tem que ser instalado. O ideal é que ele seja instalado diretamente no hardware, né? Então aqui eu tenho a minha janela de instalação dele, né? Toda aquela questão que a gente aprendeu lá no início do curso, de como fazer um pendrive bootável e tal do Proxmox, toda essa questão e ela funciona exatamente igual, tá? Então a maneira de fazer um pendrive, até de fazer um CD mesmo, desculpa, ela é exatamente a mesma, não importa se tu está utilizando a versão 4 ou a versão 5. Uma vez o pendrive instalado, uma vez instalado o Proxmox no pendrive, enfim, baixado, criado o pendrive de instalação, dando o boot no servidor por esse pendrive ou via o CD, né, que tu queimou de repente para fazer essa instalação, ele abre essa nossa janela aqui que é basicamente igual às outras janelas das outras versões do Proxmox, com a modificação de que aqui a gente está tratando da versão 5. Então a gente vai fazer a instalação do produto, vamos dar um Enter ali na primeira posição, na primeira solução. Ele vai carregar aqui um boot inicial, né? Eu vou maximizar essa minha janela para eu ter acesso ao botão aqui. Eu não sei se estão conseguindo ver na gravação, porque está meio embaixo o botão, mas eu concordo, aqui é um botão I agree, ou I agree, não sei como é que exatamente se fala isso. Só dar um continuar. Aqui a gente tem algumas opções interessantes, tá? Eu sei que a janela ela ficou meio quebrada aqui, tá? Mas assim, aqui ele está explicando o que é o Proxmox e tal. E aqui é importante a gente ver as possibilidades e opções que a gente tem nessa janela aqui, que é o que? Destino, HD de destino, né? Aí a gente tem a opção do nosso um HD só que eu tenho na minha máquina aqui, é um HD de 10 GB, tá? E é ele que ele está identificando como um HD possível para fazer a instalação do Proxmox. Só que dentro desse meu HD, que ele está chamando de VDA, porque eu estou utilizando VirtIO, a gente já viu algumas questões referentes aos drivers VirtIO em algumas outras aulas. Mas assim, dentro desse meu HD, eu vou ter o meu sistema operacional, Proxmox no caso, baseado como a gente viu no Debian 9, né, com todos os programas, enfim, do sistema operacional, e ele também vai repartir um pedaço desse HD para utilização de HDs de máquinas virtuais. Né? A partir de uma versão 4 depois da 4.1, não me lembro qual exatamente, se é a 4.2 ou 4.3, e entrando agora na versão 5, ele vai particionar o disco e vai utilizar LVM por padrão nessa instalação. Tá? Então o nosso disco ele vai ficar com LVM e ele vai criar, dentro da LVM, a gente tem os grupo de volumes, que é como se fosse um ambiente maior, né? Dentro desse grupo de volumes nós temos os volumes lógicos, os LVs, lógico é o volume, né? Os LVs. Esses volumes lógicos a gente vai ter dois na instalação padrão deles, do Proxmox. A gente vai ter um que é chamado root e o outro que é chamado data. E o grupo de volumes é chamado PVE, de Proxmox Virtual Environment, PVE. Tá? Então a gente tem um grupo de volumes chamado PVE, dentro dele a gente tem dois volumes lógicos, um chamado data e um chamado root. Eu vou mostrar isso depois de instalado o servidor ali, mas o que a gente
que é uma coisa e o que é outra? Bem, o root é o que? É o barra, é tudo que envolve sistema operacional. E o data é o que? O data, ele é tudo, enfim, os HDs das máquinas virtuais, por exemplo, ele vai ir dentro do data já num formato TIM LVM, tá? Dependendo do tamanho do nosso disco, pode ser que o nosso root fique muito pequeno, o nosso data fique muito grande. Então a gente pode definir algumas opções para obrigar ele na instalação a definir os tamanhos, seja do root ou seja do volume data. Onde é que a gente faz isso? A partir desse botão Options. Ó. Então nesse botão Options a gente tem, além da opção de File System, de repente tu já quer instalar ele utilizando ZFS. A gente vai ver um pouco mais à frente alguns detalhes referentes a ZFS. A gente vai ver preferencialmente fontes de onde tu pode pesquisar mais a fundo o ZFS, tá? Mas ZFS é um tipo de sistema operacional que tu tem a possibilidade de utilizar RAID a nível de sistema de arquivos. Eu acho que eu falei sistema operacional. Estou falando de sistema de arquivos. Então pode ter RAID sistema de arquivos diretamente utilizando ZFS. É um dos detalhes do ZFS é que ele utiliza bastante memória RAM. Bem, isso é um outro capítulo, tá? A gente está vendo aqui que tu pode alterar esse sistema de arquivos aqui, né? E tem algumas outras opções que a gente vai ver os detalhes referentes a essas outras opções e o que elas influenciam agora. Vou tirar aqui da tela cheia. Então a gente tem essas opções aqui, né? Que a gente vai tentar trabalhar nelas agora. Tem um link da própria Proxmox que eles explicam isso, ó, e o link é esse aqui, tá? Esse link ele tá no manual, na apostila que eu estou liberando. Aqui em instalação nova, que é o recomendado pela própria Proxmox, né? E aí tem um link aqui com os detalhes dessas opções, tá? Vou tentar dar uma repassada então em cada uma dessas opções. Opa. Tá aqui, ó. Advanced LVM Configuration Option, tá? É aqui que eles estão, que eles falam que é aqui que são as configurações, na verdade, de LVM, como eu tinha comentado antes, né? Dessas LVMs. A primeira opção, HD Size, é o total do HD, o tamanho total do HD que vai ser utilizado, tá? Nesse caso, nessa minha máquina, eu tenho um HD de 10 GB. E eu vou utilizar todos os 10 GB para máquina para o Proxmox, tá? E aí ele vai reparticionar esses 10 GB, como eu falei, em duas unidades lógicas. Eu poderia, por exemplo, claro que estou imaginando um HD maior, né? Geralmente um HD maior. Eu poderia ter um HD de, por exemplo, 50 GB, só que eu queria 25 GB dedicar ele para o Proxmox e para o LVM que ele vai criar para as VMs. Os outros 25 GB ele vai ficar então, que são os 25 GB restantes, ele vai deixar desparticionado, sem partição nenhuma, e depois de instalado o Proxmox eu posso criar uma partição que eu quiser, criar uma LVM lá dentro ou não. Então, o que significa isso? Que eu vou ter um HD de 50 GB, que o Proxmox vai estar utilizando 25 GB dele, se eu colocar os 25 aqui, e os outros 25 vão estar não particionados, espaço livre que eu posso utilizar para criar uma nova partição, criar uma LVM em cima dessa partição, criar um outro sistema de arquivos lá em cima, né? Então, para isso que serve esse primeiro campo de HD Size, que é o tamanho do disco que o Proxmox vai utilizar para fazer os particionamentos dele e botar as LVMs em cima, tá? Swap Size. Swap Size define o tamanho do swap, né? Então, o princípio aqui é o quanto que ele vai dedicar para swap, que a gente pode definir ou não ali. Max Root define o tamanho máximo do volume root, tá? Ele vai armazenar as informações do sistema operacional, tá? Então ele vai, por padrão, dividir o HD em 4. Então aqui o max root é o tamanho máximo do nosso root, que é a nossa partição dedicada a sistema operacional. Não é partição porque é LVM. LVM a gente está falando de unidade lógica, tá? Então aqui por padrão ele pega o HD, divide em 4 e a quarta parte ele define pro root. No caso aqui, o que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode definir, olha, eu quero 5.
5 GB pro Max Root, tá? Então o tamanho máximo do LVM para o root seria de 5 GB, tamanho máximo que ele vai adotar. MinFree define o espaço livre do LVM Group, tá? Porque, como eu disse, a gente tem um grupo de volumes chamado PVE, né? Nesse grupo de volumes nós temos duas unidades lógicas, uma unidade lógica root e uma unidade lógica data. É assim que ele cria. E aí aqui é o espaço livre que, ou seja, um espaço não alocado. Ele vai estar disponível no grupo de volumes, mas ele não vai estar alocado nem para o data e nem para o root. Ele vai estar livre. E o maxVZ é o tamanho máximo do tamanho máximo do volume de dados, tá? Então é o nosso volume de dados que ele utiliza nesse maxVZ aqui, ó. Tamanho máximo do nosso volume de dados. Eu vou deixar em branco. E aí a gente segue a... Na verdade eu até vou deixar tudo em branco, tá? E aí a gente dá um ok aqui, e aí a gente vai dar uma olhada lá direitinho como é que ele vai levantar essas partições, tá? Ele vai levantar esses volumes lógicos de LVM. Uma vez definido ou não isso, eu dou um next aqui. E aí aqui as opções padrões de instalação mesmo, né? Qual local, o país e tal, bem parecido com as outras versões que a gente tem do Proxmox, né? As versão 4, a versão 3 também são bem parecidas nessa questão de instalação aqui. Aqui o password do root. E aqui um e-mail qualquer. Dou um next aqui. Aí as informações referentes à rede, né? Aqui qual é a interface que eu vou utilizar para gerenciamento do Proxmox. Eu só tenho uma, né? No Debian 8, já no Debian 8 a gente já tem uma mudança. Se eu não me engano, no Debian 8 ou no Debian 9, a gente tem uma mudança que não é mais ETH0, ETH1, ETH2 como nome dos dispositivos de rede. A gente já tem um nome que já indica o driver de rede utilizado. Então aqui a gente tem uma placa de rede chamada NS18 com esse MAC address aqui que está utilizando o driver da Realtek, tá? É uma placa de rede Realtek que a gente tem aqui. Eu vou colocar aqui o IP manualmente nela, que eu tenho da minha rede aqui. O gateway é esse mesmo, e aqui o DNS que eu vou colocar o do Google. Na primeira aula ali que a gente teve, na segunda na verdade eu tinha colocado o DNS errado, depois tive que mudar manualmente no resolve conf, tá? E aqui o nome da máquina eu vou colocar PV4, PV5, Beta 1, 3. PV5, Beta 1. Deixa eu só ver como é que estão a nomenclatura das minhas máquinas. PV5.1 Beta 1, PV5 Beta 3 eu vou colocar então. Nomenclatura porque depois a gente vai utilizar essa máquina aqui para colocá-la no cluster. Então é bom já deixar num nome mais ou menos padrão. Sim. Tem que botar aqui o domínio também, né? O domínio local que eu estou utilizando, tecnopp.intra. E aí ele vai fazer a criação das partições e vai fazer a instalação conforme bem parecido com as outras versões também, tá? Ele vai seguir tudo aqui. Assim que ele finalizar essa instalação, eu vou pausar o vídeo enquanto isso. Ele terminando essa instalação, eu vou conectar nele, abrir o gerenciamento dele aqui. E aí já mostra essas questões do storage ali dele, principalmente do LVM, LVMI, para a gente dar uma olhada e aprofundar um pouco, que tem a ver com aquelas opções de instalação inicial. Bem, as diferenças da instalação para as outras versões é basicamente essa. Tu tem aquelas opções ali e dali tu pode fazer
pré-configuração da tua LVM, ou seja, já instalar ele num formato mais ou menos ali de espaço que tu quer, que tu acha melhor, tá? Então, terminando aqui a instalação, eu volto aqui com o vídeo para a gente seguir e aprimorar essas opções aí. E aí ele finalizou então a instalação aqui, né? A instalação dele é bem rápida. Vou mandar ele reiniciar. Ele vai reiniciar aqui e já inicializar o sistema pra gente. Ahn, Aqui é a escolha do kernel, lembrando que é o kernel 4.10 que ele tem por padrão, né? Que ele tem que traz nessa versão 5 pra gente. Ele já por padrão também vem com o SSH Server habilitado, tá? O boot dele é bem rápido. Então ele já está ok, já está aguardando a conexão, a nossa conexão, né? Se eu tentar acessar ele por aqui já, 192.168.213.80.06 https ele já vai criar uma exceção. Eu já vou criar uma exceção de segurança para permitir aqui que ele abra aqui para mim a administração do servidor. Então é bem simples mesmo de fazer a instalação dele, tá? Ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou aqui Português Brasil, a gente tem suporte ao nosso idioma, normal como as outras versões. Eu vou fazer a conexão agora por SSH nele para dar uma olhada naquela questão ali do LVM e tal, né, dos particionamentos de disco. Mas antes disso eu quero mostrar já de cara a diferença que ele traz dos storages, tá? Nas outras versões a gente tinha esse storage aqui, ó, que é o storage local, né? Beleza. Nessa nova versão, nessa versão 5, o que a gente tem? A gente tem mais um storage e é chamado de local-lvm, tá? Ele por padrão faz essa instalação. Ele cria esse local LVM durante a instalação do Proxmox 5. A gente vai selecionar aqui o servidor. A gente vai aqui, aí fica agora na lateral aqui, ó, várias informações que a gente tinha na tabela. Bem, a gente vai ver isso na aula que vem, tá? Dessa mudança aqui, dar uma repassada nos menus. Mas eu vou vir aqui no Storage, né? Eu vou clicar aqui no Storage. Aí a gente tem aqui o conteúdo dele. Bem, aqui é basicamente a mesma coisa, tá? Não tem muito que modificar, que fazer aqui, ó, tá? Só que ele tem uma divisão aqui dos dois tipos de storage que são suportados por ele, tá? Essa questão do disco aqui também a gente vai ver na próxima aula já em seguidinha, tá? Então aqui em Data Center, né, a gente vai em Storage e aí a gente tem os storages que correspondem ao nosso nó, né? E ali, como eu disse, a gente tem dois tipos de storages. Esse é um storage do tipo local, que é um diretório que fica direto dentro do nosso Proxmox, fica lá em /var /lib /vz. Se a gente editar ele aqui, ó, e der uma olhada em conteúdo dele, vai ver que por padrão não está marcada imagem de disco, ó, e nem container, e sim apenas imagens do tipo ISO, template de container ou backup. Ou seja, esse diretório, esse storage do tipo diretório chamado local, ele não serve, se tu não definir isso aqui no editar, para guardar imagem das máquinas virtuais, tá? Quem serve para guardar a imagem das máquinas virtuais é o local-lvm. Se dá um editar aqui e der uma olhadinha aqui, ó, aí ele serve para guardar imagem de disco e container. Então, por padrão, por definição padrão, é assim que ele vem. Ele é do tipo LVM e do tipo Team Pool, né? Team Pool é o que eu falei ali da questão
de que ele vai crescendo conforme a necessidade da máquina, né? Eu vou mostrar, agora eu vou conectar aqui por SSH nele, nessa máquina, tá? Para ficar mais fácil de digitar os comandos aqui. Minha máquina IP 192.168.0.213. Colocar minha senha que eu defini no root. E o que eu quero mostrar é o seguinte, ó. Eu vou dar um df-h e a gente tem o que? A gente tem o barra, né? O barra, ele utilizou para o barra 2.2 GB, tá? Deixa eu só fazer uma conta rápida aqui. Ele mais ou menos assim, ele divide o HD em 4 partes para definir o barra, mais ou menos, tá? Então a gente tem 2.2 GB, usado 1.3, a gente tem disponível 817 MB somente para o barra, numa instalação num HD de 10 GB, tá? Tá, mas e o data? Onde é que está o resto desse meu HD de 10 GB? Tá? Como eu disse, ele é LVM, tá? Se ele por padrão é LVM, ele não precisa estar necessariamente montado aqui para a gente tratar esses dados. Como é que a gente vai fazer para isso? A gente vem aqui e dá uma olhada no comando lv, deixa eu ver aqui, lvs, tá? O lvs ele vai dizer o que? Que eu tenho um grupo de volumes chamado PVE e eu tenho 3 volumes lógicos, um root, um chamado data que tem 5,25 GB, um outro chamado root. Esse data é esse cara aqui, ó, esse local LVM aqui, tá? Então ele tem disponível 5,25 GB. Eu tenho um volume lógico chamado root, eu também tenho um outro volume lógico chamado swap, e aqui os valores deles, tá? Se eu der o comando nvg, desculpe, é vg display, vgs, exatamente. Se eu der o comando vgs, ele vai mostrar que eu tenho um volume lógico chamado PVE e eu tenho livre 1.11 GB, que não está alocado para nenhuma unidade lógica. Então eu posso pegar esse 1.11 GB e jogar para alguma unidade lógica se isso for necessário. Tem um comando, eu não estou me recordando. Eu vou dar uma procuradinha nele aqui, já vi o comando certinho, tá? Tá aqui ele, ó. O LV Display, né? O LV Display ele vai mostrar detalhes dos volumes lógicos e tem também o VG Display, se eu não me engano. Então aqui eu tenho o swap, quanto que eu tenho livre, quanto que eu tenho ocupado, quanto que ele está ocupando de tamanho, né? Se está disponível ou não. Então esses são as minhas 3 unidades lógicas, né? Todas elas associadas ao meu grupo de volumes chamado PVE. Deixa eu ver se eu der um VG Display aqui. Isso mesmo. VG Display ele mostra aqui que eu tenho livre, ou que eu posso alocar para alguém, 1.11 GB. Né? É um espaço que eu posso alocar para qualquer dos volumes lógicos. E aí que a gente está falando de LVM, então eu posso ter um outro disco e aí incluir esse disco dentro do meu grupo de volumes, e aí nesse meu grupo de volumes eu vou ter mais espaço livre que eu posso alocar para os meus volumes lógicos. Né? A gente tem um, um curso sobre isso na Escola Linux, eu acho que eu devo ter comentado sobre isso em em algumas aulas, né? E ele é bem detalhado, assim, então ele mostra vários detalhes sobre a LVM, enfim, que é bem importante, assim, para quem mexe com virtualização, né? Já que ele te dá uma flexibilidade quanto a espaço em disco. Essa é basicamente a diferença que a gente tem na instalação do Proxmox 5 para outras versões do Proxmox, tá? Então é tentar
utilizar aqueles dados ali, né, na instalação para te tentar adequar melhor ele, de acordo com o que tu entende como ideal para cada situação. Mas lembrando que tu não vai encontrar esse local LVM através do comando, deixa eu dar um clear aqui, do comando mount do Linux ou do próprio comando sbrk ou do próprio comando df-h, porque quem está acostumado com o comando df-h, ele lista, né, os diretórios e as partições que estão montadas no Linux naquele momento, o df-h. Já o lsblk, ele vai listar todas as, inclusive as partições do tipo LVM, e a gente pode ter uma ideia melhor da situação dos nossos discos, tá? Então, pelo df-h, que é um comando bem comum utilizado no Linux, tu não vai encontrar essa partição aqui. Tu só vai encontrar essa partição aqui quando tu der os comandos de LVM mesmo, que é o lvdisplay, vgdisplay, lvs, vgs, né, comandos relativos a LVM para te lidar com isso. Então é uma modificação que a Proxmox trouxe aí em algumas versões a partir da 4.2, se não me engano, alguma coisa assim, tá? Por padrão isso. Sou obrigado a utilizar isso? Não, não é obrigado a utilizar isso. Tu pode, por exemplo, remover essa unidade lógica, tu pode remover esse storage, tu pode remover essa unidade lógica LVM e tu pode jogar todos os o espaço disponível no momento da exclusão desse cara aqui, no momento da exclusão da unidade lógica. Deixa eu dar um LVS aqui. Então, o que tu pode fazer? Tu pode remover aquele storage lá, né? Aqui, beleza. Claro que sem nenhuma máquina virtual, sem estar utilizando nenhuma máquina virtual, né? Depois tu pode vir aqui na configuração da LVM, na LVM em si, e tu pode remover esse data aqui. Então tu vai ter 5.25 GB no meu exemplo aqui, né? Livre para te fazer o que tu quiser. Então tu pode pegar esses 5 GB e jogar para dentro do volume lógico root. Então em vez de ele ficar com 2.25, ele vai ficar com 2.25 mais 5.25. Mais ou menos isso aí que ele vai fazer. E aí tu vai ter todo esse tamanho dentro do teu root. E aí basta tu dar um comando, por exemplo, para ele dar um resize do teu sistema de arquivos e ele vai regravar o teu sistema de arquivos utilizando todos esses dados. E aí tu vai voltar à situação anterior do Proxmox, por exemplo, que eles tinham, né, que eles trabalhavam, que tu tinha uma unidade que é tu tinha um storage chamado storage local de diretório com o teu espaço livre, maior espaço livre disponível, né? Se tu quiser trabalhar, não quiser trabalhar com LVM e quiser trabalhar como eles trabalhavam no modelo antigo. Aí tu teria que também vir aqui depois, imaginando que tu não vai ter mais esse cara, tu vai editar aqui e vai marcar dizendo que ele também vai suportar imagem de disco e container, senão tu não vai conseguir gravar imagens das tuas máquinas virtuais aqui dentro. E aí ele vai então deixar de trabalhar com esse LVM do tipo TIM e vai começar a trabalhar, ou vai trabalhar da maneira que as versões anteriores trabalhavam, tá? Lembrando que a gente tem esses detalhes aqui, ó, esses detalhes nesse link aqui, tá? Esse link aqui que eu abri aqui para nós, ó, para dar uma olhada nas opções aqui de instalação, tá? Ele tem algumas contas, ele vai um pouquinho mais a fundo do que a gente foi, tá? Mas é importante saber que existe opção para te fazer essas alterações de tamanho de volume na instalação do Proxmox 5, mas principalmente que o Proxmox 5 se utiliza dessa nova metodologia, desse novo tipo de storage chamado LVM TIM, e que tu também, se quiser, pode voltar à situação anterior, excluindo esse cara, excluindo a unidade lógica que ele criou para ele e adicionando então espaço no teu root para trabalhar com a unidade local. Beleza? De instalação é isso, né? Lembrando que, claro, uma vez instalado o teu Proxmox, se tu não tem uma assinatura junto com a Proxmox lá do tipo Enterprise, também vai ter que ir lá e editar, né, o sources.list lá, o repositório, né?
Então eu estou aqui no apt, vou comentar o nosso velho conhecido aqui, que é o repositório Enterprise, que a gente não utiliza. E aí a gente vai lá no sources.list, voltar um diretório, e aí a gente tem que criar então, criar aqui o repositório referente, né, ao nosso novo Debian. Onde é que está esse repositório? Como é que eu faço para pegar? A gente volta um pouquinho aqui, ó, e aqui a gente tem as informações dos repositórios. Está aqui, ali no manual, ali nos updates. Aí eu tenho um link aqui para os repositórios. A gente entra aqui no repositório e ele vai dizer ali qual é o repositório válido para dentro do nosso Proxmox 5, tá? Proxmox 5, então, a gente precisa disso aqui. Na verdade, isso aqui a gente já tem ali, ó. Deixa eu comparar. Então a gente tem ali o FTP Debian, no caso BR, né? Porque eu estou no Brasil aqui, a gente mostrou isso na instalação. Security também ele já tem, então só falta esse do meio aqui, que é o no subscription. Então, vou selecionar aqui ele, copiei, colei, ok, saí. Agora eu posso dar um apt get update, e se tiver alguma atualização, já aplicar essa atualização. Aí depois disso ele já fica automaticamente. A gente pode fazer isso também via console dele, né? A gente tem os upgrades que a gente pode fazer via console dele aqui. Os upgrades aqui, no caso eu estou vindo direto pela interface aqui, né, da SSH, mas a gente pode fazer isso via console web. Bem, eu vou fazer o seguinte, basicamente é isso, tá, que a gente tem para fazer a instalação do Proxmox 5. Ele está instalado agora, então, e pronto para utilização e pronto para inclusive ser atualizado, né, caso necessário. Agora no próximo módulo a gente vai dar uma olhadinha nas diferenças ali de interface gráfica, principalmente ali que eu já comentei da questão das tabelas ali que foram para o lado e tal. Vamos tentar pegar algum detalhamento aqui, fazer uma aula específica sobre isso e é isso aí, tá? E aí, bem, seguindo aqui pela própria apostila, a gente não tem quase nada aqui de conteúdo de instalação mesmo da nova versão, que é o que a gente fez nessa aula de hoje, tá? Eu só botei mesmo o link da instalação, que é onde tem aquelas opções de configuração, porque é uma instalação praticamente igual à das outras versões, tá? Então, na próxima aula é o que eu comentei, que a gente vai dar uma olhada na interface gráfica e depois a gente começa a mexer com storages no PV5. LVM tinha, LVM é uma coisa que a gente já deu uma olhadinha hoje, mas a gente vai tentar se aprofundar um pouquinho mais, ou pelo menos dar uma olhada nas documentações que eles têm a respeito disso. Depois a gente vai ver as replicações de máquina virtual. Ok? Então até a próxima aula aí, um abração. Bem pessoal, eu estive pensando e antes de finalizar essa aula da instalação do Proxmox versão 5, acho melhor eu dar uma reforçada, uma repassada nesse nosso conceito aqui, né, principal na instalação de definição de tamanho de partição do LVM. Então o que a gente viu ali, né, antes tal, e o que a gente vai ver agora. Agora eu peguei e fiz uma instalação em que eu defini alguns valores aqui. No nosso primeiro vídeo ali no início da nossa aula eu não tinha definido nenhum valor, eu tinha deixado padrão. Agora eu defini alguns valores e a gente vai ver como é que ele se comportou, como é que o servidor instalou, enfim, definiu o espaço depois que eu fixei esses valores na instalação, tá? Então assim, eu tinha um HD de 12 GB, tá? Eu defini o tamanho do swap como 2 GB, e aí eu defini o tamanho do storage de armazenamento, que é o nosso volume LVM, em 3 GB, né? O volume data. Aí a gente tem esses dois valores, ó, eles são valores flexíveis, porque a gente não define o tamanho, a gente define o máximo que a gente quer para aquilo, tá?
e o mínimo que a gente quer. Então, o máximo que a gente quer para o sistema operacional, né, para o grupo de volumes chamado root, e o mínimo livre. Então, é um mínimo, é 1 GB. A gente pode ter mais que isso ou não, que vai ficar livre ali no nosso, na nossa instalação, no nosso Proxmox 5. O que acontece é que o meu HD é muito pequeno, né? É um HD de 12 GB. A gente tem que imaginar que isso aqui foi feito imaginando um HD maior, né? Mas vamos imaginar um SSD também talvez pequeno, só para instalação do Proxmox, então talvez sirva esse HD pequeno aqui. A gente tem alguns poréns, né? Alguns limitadores que a gente viu ali na documentação da instalação do Proxmox referente a esses campos aqui, ó, que é, por exemplo, o HD. ah, o HD não, desculpe, o swap, né? O swap ele não pode ser maior do que o tamanho do HD dividido por 8, né? O máximo tamanho da partição root, ela não pode ser maior do que o HD dividido por 4, né? Então a gente tem ali o HD de 12 GB. A gente teria no máximo então 3 GB para esse root. Então o root ficaria pequeno nesse caso, porque o meu HD é pequeno e ele priorizaria os dados, né? O que eu fiz aqui? Eu disse assim, não, para meu volume, meu volume lógico de dados ele vai ter 3 GB, né? Isso é fixado. E o meu swap vai ter 2 GB. E aí o próprio sistema vai jogar dentro desses dois valores, mínimo e máximo, para definir o tamanho dos volumes lógicos que ele definiu. E vamos ver como que ele instalou isso aqui. Ó. Como é que ficou instalado. Então aqui tá, eu estou conectado por SSH no servidor esse que eu fiz essa instalação, né, com esses parâmetros. E aí eu vou dar um LVS. O LVS vai mostrar os valores dos meus volumes lógicos da minha LVM, né? E o que a gente tem aqui? A gente tem os valores fixados, ou seja, a minha LVM de dados para guardar, enfim, os HDs das minhas máquinas virtuais, ela tem 3 GB. 3 GB porque isso eu defini na instalação, 3 GB. O swap, ele tem 2 GB, porque isso eu defini na minha instalação, né? E aí ele jogou com esses dois valores, ó. O mínimo free, ele deixou, eu coloquei que o mínimo seria 1 GB, opa, mínimo seria 1 GB livre, que ia ficar na minha LVM pronta para alocar para qualquer lugar. E o root máximo seria 5, mas ele colocou 2.75, imaginando que ele chegaria no máximo a 3 GB no root, porque pela aquela delimitação do HD, né, de ser de 12 GB, e aí 12 dividido por como ele tem que ser no máximo uma quarta parte do tamanho total do HD, significa que ele ia chegar até no máximo 3 GB. Isso significa que o que tem livre, se a gente somar esses três aqui, ó, o que tem livre é muito mais do que 1 GB. Ah, mas eu defini 1 GB para livre. Não, eu defini um mínimo de 1 GB livre. Então se a gente der um VG display, eu acho que o VGS vai mostrar isso. Ó, o VGS ele está me mostrando os detalhes do grupo de volumes. O grupo de volumes é o início da árvore, né? É desse PVE que se originam esses três volumes lógicos aqui, né? E ele está dizendo que esse PVE ele tem livre 3.99 GB. Livre, não está alocado para nenhum grupo de volume lógico. O que eu posso fazer então se eu quiser aumentar esse meu root, né, nesse tipo de instalação em que a gente tem um HD pequeno e tal? E aí ele tenta sempre priorizar ou o livre ou o data, né? Ele dificilmente vai colocar isso para dentro do root. O que eu posso? Eu posso dar um resize, eu posso forçar a minha LVM a aumentar o tamanho do meu root e aí dar um resize no meu, no meu, no meu sistema de arquivos para ele identificar esse aumento, tá? Então eu vou tentar fazer isso agora aqui, até para de repente talvez em algum momento pode ser útil para vocês, dependendo da instalação que vocês estão fazendo, né? Lembrando que, claro, a gente sempre tem que fazer backup para isso tudo, né? Então o comando que a gente dá é o lvresize, que a gente está fazendo um resize do LVM, né? Do volume lógico. Deixa eu dar um menos help aqui. Então é o lvresize, daí eu vou botar aqui pve barra root, que é o meu root que eu quero aumentar, né? Menos L, que é o tamanho
que eu quero aumentar para mais 3 GB. E vamos ver o que ele deu aqui. Ó, tamanho, então o que eu disse? Eu disse que dentro do meu grupo de volumes PVE, meu volume lógico chamado root, que eu quero aumentar ele em mais 3 GB. Como é que por que foi possível isso? Porque eu tinha 3.99 GB livre no grupo de volumes, tá? Isso é vinculado ao conhecimento de LVM. Eu já disse que a gente tem um curso aqui na Linux Solution falando de LVM de maneira mais detalhada, mas como um passo a passo para tentar resolver esse problema da instalação em HDs pequenos, até para dar uma visão mais prática da coisa, eu estou dando esses comandos aqui para a gente então que sai um pouco fora do escopo do curso, vamos dizer assim, né? Então eu estou dando um resize, né, no PV root para mais 3 GB. Agora a gente vai dar um LVS de novo. Deixa eu limpar a tela para ficar mais claro. LVS, ó, e aí o que a gente tem? A gente tem o nosso root, que antes tinha 2.70 e poucos GB, agora a gente está com 5.75 GB, porque eu acrescentei mais aqueles 3 GB livres. E se eu der um VGS, ele vai dizer que ele não tem mais aqueles 4 GB, eu acho que ele tinha livre, agora ele está com 1 GB, menos de 1 GB, 1000 e poucos mega, quase 1 GB aqui que a gente tem livre, né? Beleza, isso significa que o meu root agora tem 5.75 GB, beleza? Posso tocar, enfim, para produção, meu sistema operacional e tal? Na verdade não, porque se tu olhar aqui o teu barra, ele continua detectando 2.7 GB. Porque tu tem que dizer para o teu sistema de arquivos que o teu HD aumentou, no caso teu volume lógico aumentou. Então a gente dá um resize 2fs, que é o comando que se dá quando tu utiliza o ext4 ou ext3, né? Se tu utiliza zfs já é um outro comando. Menos help. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o menos h aqui. Deixa eu ver. Então é o resize 2fs barra dev barra pv barra root, que é o nome do dispositivo, né? Eu acho que aqui eu tenho que definir o valor, eu não... Deixa eu ver se é só isso. Deixa eu ver aqui, def-h. Não, é só o resize 2fs mesmo, barra dev. Então é só eu dar o resize 2fs e o caminho do meu sistema montado, né? Que é o dev pv root, que é onde todo o sistema tá nele. E aí ele automaticamente identifica um novo valor. Para aumentar é bem tranquilo. Então ele já identificou agora, minha partição barra, ela já identificou 5.6 GB, tá aqui ela, que é um novo valor. E aí beleza, aí agora a gente tem disponível então 4.1 GB para utilizar, o que antes a gente tinha 1.3 GB livre para utilizar. Então basta tu jogar com espaço livre para dentro do teu volume lógico, pega o espaço livre e joga para dentro do teu volume lógico. Depois tu dá um resize 2fs dentro do teu sistema de arquivos na unidade montada e tu vai ter esse espaço disponível para ti, né? Imaginando de repente que tu tenha, eu tenho dois HDs, aí eu vou primeiro instalar um só com o Proxmox e o outro para os dados. Então tu pode deixar um valor bem baixo aqui no Max VZ e aí utilizar o livre para dentro do root, né? E fazendo essa operação, né, se for necessária, essa operação que eu fiz, e depois tu instala o outro HD e utiliza os dados dele. Nesse outro HD que tu for instalar, se for o caso, tu também pode criar um LVM dentro dele, do tipo TIM, por exemplo, se tu quiser utilizar isso, e aí tu pode adicionar lá nos storages, adicionar lá no storage essa tua nova partição ou particionamento LVM. A gente vai fazer esse exercício de adicionar um novo LVM do tipo TIM, como se fosse um HD secundário, tá? Num dos exercícios nossos ali, acho mais umas 2 aulas para frente. Beleza? Agora sim a gente finaliza essa aula e agora vamos partir para a parte da web ali, da interface gráfica. Até mais, abraço.